2. A gente pensa que é longo, né? E é mesmo, né? Mas vai terminando, né? Terminou um, né? Terminou o 2, hoje é a último roteiro desse 2. Aí, se Deus quiser, já na próxima semana a gente já segue no livro 3, que também é Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 2, né? Então é a sequência do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nesse roteiro de hoje, a gente vai ver aqui a tempestade acalmada. Como sempre, analisar o significado espírita dessa passagem do Evangelho, do evangelista Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, né? Bom, o texto do Evangelho é esse aí. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Como eu disse, está lá em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Então, é uma passagem que aí a gente vai vendo que essa tempestade acalmada é uma passagem do Evangelho que tem dois enfoques fundamentais que a gente vai estudar um pouco. Primeiro, a ação de Jesus sobre os elementos da natureza. Ele está no barco, viu uma tempestade e Jesus conversar com a tempestade, digamos assim, né? Então, o primeiro enfoque é essa capacidade do Cristo de intervir na natureza, né? E segundo é o valor da fé. Estava lá Jesus quieto, dormindo, os apóstolos atormentados, né? Perguntando a Jesus se ele não se importava que eles morressem. Né? Oh, você não vai ficar quieto aí, vai fazer nada, faz nenhuma prece para a gente, né? Então esse é o outro aspecto, né? A fé que a gente deve carregar. Aí o texto tem alguns recortes aí que a gente vai repetir, depois a gente dá uma mergulhada mais profunda na doutrina espírita. Jesus e os apóstolos foram surpreendidos por um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia d'água. Todos os navegantes estão sujeitos a esse tipo de risco, exigindo dos condutores conhecimentos especializados. É apenas uma ilação de que na vida a gente sempre está sujeito a que o mar, como a gente já estudou aqui uma página, mar alto, né? Nós sempre estamos sujeitos para que o mar suba, que as ondas estejam altas e que a gente seja testado da nossa capacidade de passar pelas tormentas, né? Então, isso é uma primeira reflexão que o evangelista traz aqui, né? Das mesmas formas, diante das mudanças previstas para a melhoria da humanidade, somos atingidos por convulsões sociais e por reações inferiores de muitos, provocadores de revoltas, vinganças, mágoas, etc. Ou seja, essas ondas altas não são apenas fenômenos meteorológicos, são desafios de convivência, de relacionamento familiar, de convulsões sociais, de momentos por que passa a humanidade, né? Então, nós estamos sempre mergulhados nesse mar revolto. E hoje, mais do que nunca, a gente está cingindo esse mar de adversidades e, em tese, nos tranquiliza saber que Jesus está a bordo, digamos assim. E não só a bordo, ele é o timoneiro nessa embarcação. O timoneiro é aquela figura que diz para onde vai, né?
É para cá, é para lá, vamos adiante, reme mais, reme menos, diminua o ritmo, né? Vamos cortar a onda, vamos ter calma. Então, essa é, digamos assim, a simbologia que a gente começa a analisar sobre isso, né? Que estamos todos passando por essa tempestade, digamos assim. O versículo 38 do texto informa que, a despeito do temporal e da forte ventania, Jesus dormia na popa. É uma reflexão, né? Sobre uma almofada. Para os desavisados, pode parecer desinteresse ou alinhamento total de Jesus às dificuldades vivenciadas pelos discípulos. Na verdade, sendo o Senhor o mestre por excelência, não retirou dos apóstolos a oportunidade educativa de ensinar com acerto. O sono de Jesus é um exemplo de como deveremos agir perante as situações calamitosas da vida. Com calma, aí entre aspas, dormindo, na certeza da fé em Deus que nos agasalha, protegendo-nos das intempéries. Ou seja, o que ele traz aqui é que este momento de que Jesus está dormindo, entre aspas, na verdade, ele guarda serenidade diante de um momento de adversidade, de uma tempestade, de uma onda alta, que mesmo que está invadindo o barco, ele guarda serenidade. Ele se mantém calmo. E essa calma, ela vem de, como ele diz aqui, na certeza da fé em Deus que nos agasalha, protegendo-nos das intempéries. Então, esta fé é o agasalho, é a força que acerena o nosso coração. Né? Quando Emmanuel diz lá no capítulo 25 de A Caminho da Luz, que toda realidade é a do Espírito e toda paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça, isso é que traz a nossa serenidade. A gente se saber espírito, a gente saber que está passando por um mar desafiador, que a gente está viajando por uma tormenta, a gente ter consciência de tudo isso, isso, em tese, deve nos acalmar. Esse é o comportamento do mestre. Está lá a tempestade acontecendo e ele calmo, ele tranquilo. Né? Me recorda agora aquela passagem de Chico Xavier, quando ele está no avião e o avião começa a tremer, né? E Chico começa a ficar nervoso. Vala-me Nossa Senhora, começa a ficar nervoso. Aí aparece Emmanuel para ele e diz: Chico, o que é isso? É a calma, né? O temperamento, serene o seu espírito. Mas a gente vai morrer se daí eu não estou morto e estou aqui. Morra com educação. Morra com educação. Porque essa consciência Cida, chama Cida, essa consciência, Cida, ela é, digamos assim, pertinente e ela é correspondente à serenidade que você tem diante da vida. Né? Então é aquela história de que se você está passando por uma turbulência, mas você tem certeza de que depois da tempestade vem a bonança, o que você tem que fazer para passar pela tempestade é se manter calmo. Porque se você perder a serenidade, pode ser pior, digamos assim. Né? Você vai ter mais dificuldade de enfrentar a turbulência. Vai ter mais dificuldade de enfrentar os desafios, de tomar decisões que você precisa tomar. Então, no momento de dificuldade, você tem que acerenar. Pode ser que depois de passar, o corpo reaja e você até desfaleça. Mas na hora do vamos ver, você tem que se manter firme para poder enfrentar os desafios. Né? Então, a gente está aqui, poucas pessoas encarnadas e algumas pessoas desencarnadas, alguns espíritos desencarnados. Não tem ninguém que passe pela Terra sem os desafios das turbulências. Não tem ninguém que passe pela Terra sem as tempestades. Não tem ninguém que enfrente uma encarnação sem desafios, seja familiares, seja de natureza emocional, social, familiar, econômica, circunstancial do mundo que a gente está vivendo hoje. Não tem ninguém que passe por isso, que passe por aqui, sem esses testes,
sem essas provações, sem essas altas ondas, né? Cabe-nos refletir quem nós somos, onde estamos e quem está nos guiando. Por quê? Diante dessa indagação, a doutrina espírita nos coloca, acho que a questão 922 do Livro dos Espíritos, sobre alguns aspectos peculiares à felicidade. Porque nas diversas condições que a humanidade vive, existem conceitos de felicidade relativos à posição que cada um se encontra. Mas o Kardec pergunta se não há algo de comum nessa definição de felicidade. E os espíritos dizem, sim, existe sim. Do ponto de vista material, é a posse do necessário. E do ponto de vista espiritual, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, na hora que ele pergunta o que é que você precisa para estar feliz, né? Então, o que os espíritos nos ensinam para estar feliz do ponto de vista material, enquanto a carne é a posse do necessário. E enquanto a minha vida espiritual, o meu emocional, o meu psiquismo, é a consciência tranquila e a fé no futuro. O que é a posse do necessário? Aí a gente começa a se perturbar pela posse do necessário. Eu me lembro muito de um palestrante espírita que sempre nos brindava um sábado por mês aqui no Peixotinho, que ele era insubstituível, digamos assim, se a gente puder dizer isso, mas ele era fantástico no estudo do Livro dos Espíritos. Paulo Coimbra. Era maravilhoso. Paulo era... Hein? Já desencarnou. Paulo era notável no seu conhecimento filosófico, espírita, então ele fazia umas palestras sobre o estudo dos livros do espírito que era fantástico. E ele dizia muito isso, que essa condição da gente evoluir. E quando Jesus nos ensinou a orar, ele dizia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então ele dizia, rapaz, o problema é o seguinte, é que Jesus só nos disse o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas quando a gente vai adquirindo a posse material desnecessária, a gente vai botando o pão com creme cheese, com presunto de Parma, com queijo do reino, com queijo não sei o quê, parará, parará, parará. E quando a gente perde a condição de um dos ingredientes, a gente começa a ficar infeliz. Puxa vida, meu pão não tem presunto de Parma hoje, né? Rapaz, era só o pão nosso de cada dia. Eu não preciso do pão nosso. Eu só preciso do pão. Eu não preciso do pão com queijo. Esse é o ponto. Então, a posse do necessário é a gente descobrir o que é essencial para a vida. Né? Então, o que é essencial para a minha vida? É um par de sapato ou são 20 pares de sapato? É eu me angustiar porque eu vou sair para um evento social e não tenho um par de sapato que combine com a tonalidade da roupa nova que eu comprei. Né? Então, às vezes a gente vê gente angustiada porque não tem um par de sapato, mas eu não estou com dinheiro para comprar um par de sapato. Sim, mas quantos pares de sapato você tem no guarda-roupa? Ou seja, o que é a posse do necessário? A gente vai descobrindo o que é a posse do necessário. Aí tem uma historinha que eu conheço, que era um grande empresário, muito estressado pelos desafios profissionais de emprego, de capital, de investimento, e não tinha tempo para nada, e vivia estressado, aí o corpo gritou. Aí ele foi no médico, o médico disse, pai, você precisa passar 15 dias desligado, desconectado de celular, de telefone, de televisão, você tem que, senão você morre. Aí ele reagiu muito, mas foi para uma praia deserta aí no interior do Nordeste, foi para a praia deserta. Chegou lá, primeiro dia ele saiu, acordou agoniado, sem telefone, sem celular, já saiu doido, sem ver jornal, sem nada. Então já saiu naquele estresse, aí foi caminhar. Quando caminhou, quando estava voltando, ele passou por uma cabanazinha de pescador. Aí passa pela cabana do pescador e tem um camarada lá se balançando numa rede, né? Aí ele para, foi lá falar com ele, bom dia, bom dia. Que horas são? Aí o cara saiu da rede, olhou assim para o sol, olhou para a sombra, disse, rapaz, deve ser umas 11 horas.
E você não trabalha, não? Trabalho. Você faz o quê? Eu disse, eu sou pescador. Sim, por que não está pescando? Eu disse, eu já pesquei. Às 5 horas da manhã já saí, já peguei meu peixe. Cadê seu peixe? Está ali. E quanto você pegou? Só peguei aquele. Disse, não, e por que você não pegou outro? Disse, não, aquele ali dá para hoje, talvez amanhã. Basta aquele ali. Disse, não, rapaz, mas você pegava outro, depois você vendia, com dinheiro você contratava um ajudante, daqui a pouco você comprava outro barquinho, daqui a pouco você estava empreendendo aqui, tinha vários barcos, vários pescadores, começava a vender para outra comunidade, e o pescador olhando para a cara dele, né? Aí depois começava a vender para outra comunidade, vendia para a cidade vizinha, daqui a pouco você era o maior da região, e estava vendendo, ganhando dinheiro, tranquilo. Aí o pescador disse, sim, e daí? Não, aí depois, aí sim, aí você sentava na rede, ficava aí tranquilo, se balançando. Aí o pescador olhou para a cara dele e disse, doutor, posso fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Para que você arrudei todinho? Eu não já estou aqui deitado na rede? Então, essa é um pouco a reflexão da posse do necessário. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar deitado na rede esperando as coisas acontecerem. Mas a gente tem que descobrir o que é essencial para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente perde a paz em busca de algo que a gente não tem necessidade. Né? Aquela história do supérfluo. Supérfluo é algo que você não quer, que você compra com o dinheiro que você não tem, para agradar as pessoas que você não gosta, para demonstrar ser uma pessoa que você não é. Ou seja, é a completa bestialidade, né? Você comprar um negócio que você não quer, com dinheiro que você não tem, para agradar as pessoas que você não gosta e demonstrando ser uma pessoa que você não é. Então, não fiz nada. Esse exemplo, né? Então, é um negócio. Então, o que é a posse do necessário? A gente vai descobrir. É. É verdade. A centopeia, né? Depois ela vai entender. Então, na verdade, esse é um atributo de felicidade enquanto matéria. O que é a posse do necessário. Né? Enquanto condição espiritual é consciência tranquila. O que é consciência tranquila? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu fiz tudo que eu podia. Tem coisas que fogem ao seu controle nesta encarnação. Então, é o que dizia o Dalai Lama. Vocês daqui do Ocidente são muito engraçados. Vocês querem o 10. Se você tira um 8, você fica infeliz. Então, vocês devem pensar o seguinte: aconteceu alguma coisa na sua vida. Tem alguma coisa que você pode fazer? Tem. Então, faça e seja feliz. Tem alguma coisa que você possa fazer? Não. Então, não faça e seja feliz do mesmo jeito. Então, o problema da gente é que, às vezes, a gente quer fazer o que não pode. A gente quer fazer algo que não está no nosso controle. Então, por isso, muitas vezes, a gente fica infeliz. Pela nossa impotência de fazer algo que não está no nosso controle. Né? E a fé no futuro. Essa perspectiva da fé. Então, Jesus está deitado numa embarcação, essa perspectiva da serenidade, de que eu estou fazendo o que está ao meu alcance e de que eu tenho fé no futuro. Então ele está ali, tranquilo e sereno, e assim deve ser a nossa conduta diante das adversidades. Eu estou passando por um grande problema. Tranquilo, calma. Vamos enfrentar o problema. Eu posso fazer alguma coisa? Posso, faça. Posso não? Não faça. Espere uma oportunidade de poder fazer, né? Oi. 19 é Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. Isso, por aí. A gente vai ler um textozinho aqui no 19, não é esse não, é outro. Mas é isso aí, é a serenidade de saber que virá. E de que se não veio ainda, enquanto o espírito matriculado na Academia do Espírito faz parte do processo de evolução. Ou seja, enquanto estamos no corpo,
passamos por provações e por expurgos da alma. Então, pensar como alma acalma a adversidade do corpo. Porque o espírito que somos nós sabe que a turbulência da carne faz parte do mecanismo de libertação da alma. Não é? É a história da mãe da mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz, enquanto mãe na terra, estava limitada aos afazeres, às dificuldades materiais, enquanto mãe na terra. Quando este conceito de maternidade se amplia, e a partir do momento que nós somos todos irmãos e filhos de Deus, essa necessidade modifica-se. Não é mais meu filho, não é mais minha mãe. São todos aqueles que servem na vinha do Senhor. Né? Então, essa perspectiva de vida vai mudando. Então, a gente enfrentar uma adversidade no corpo. Tranquilo. O que é que eu posso fazer? Trabalhar, me cuidar, evoluir, vou fazer. Isso vai me tornar quite com a minha responsabilidade, com o meu apego à vida material, que é a oportunidade. Mas mais do que isso, fé no futuro. Quem está no barco é Jesus. Ele está, digamos assim, regendo essa orquestra da vida. Então é essa serenidade que o Jesus ensina de estar dormindo no barco. Né? Então, a falta ou escassez de fé tem colocado muitos barcos humanos à deriva. Então, quando você perde a fé, a perspectiva da sua vida muda. Fé é confiança, é entregar-se. Então, quando você perde essa perspectiva, muita coisa muda. É muito ruim a gente perder a fé. É muito ruim a gente não ter esperança. É muito ruim a gente não saber quem nos conduz, digamos assim, né? Então, é um pouco isso que é colocado aqui. Faça. A questão da palavra minha fé. Não sei se eu fui uma pessoa muita fé, não sei dizer. Fé de mais ou fé de menos, né? Estou brincando. Mas me veio uma compreensão, um paralelo, que a mim me preencheu muito em relação à fé, que é assim, o espiritismo e a fé, o meu conceito, eles vão no primeiro lugar. Porque são coisas que a gente não tem como ver. Ou você acredita, ou então... É verdade. Então, se entrega, né? Ela está exatamente, é como se ela sobrepunha o espiritismo, entendeu? Como se eles fizessem assim. A partir daí, quando eu comecei a estudar, né, o espiritismo aqui com você, o professor Edmundo... Edmundo, é? Professor Edmundo, não. O professor Humberto, né? Aí eu comecei a fazer exatamente isso. O espiritismo está para a fé, como a fé está para o espiritismo. Sim. A partir do momento que você acredita nisso daqui, a fé tem outro conceito completamente diferente. É porque o espiritismo... É verdade, Rita, porque, na verdade, o espiritismo traz para nós o conceito da fé raciocinada. É como está lá na primeira frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a doutrina espírita nos traz a racionalidade diante da fé. Digamos assim, você acredita, você tem fé, você tem certeza, porque você sabe. Porque cabe na sua razão. Você enfrenta qualquer desafio porque você tem fé, porque você conhece. A gente, até um dia desse, a gente vivia uma fé cega. Você cria, você crê porque diziam que era desse jeito. Ah, não, você tem que perdoar porque é assim. Você era uma fé dogma, uma fé dogmática, era uma fé baseada numa crença. Né? Hoje, a doutrina espírita é mais do que uma crença, é uma racionalidade. Você crê porque você sabe, porque você conhece. Então, quando preenche a razão, fica mais fácil você aceitar, porque é dentro de você que isso é preenchido. Era um vazio que muitas vezes você questionava. Por quê?
Por que isso, por que aquilo outro? Por que fulano nasceu num lar de luxo e eu nasci numa favela? Por que fulano é bonito e eu sou feio? Por que fulano tem uma vida melhor e eu tenho uma vida pior? Então, uma série de porquês que você era colocado diante deles. A doutrina espírita te coloca como espírito, te coloca a questão da pluralidade das existências, a reencarnação, e te coloca esse desafio de você entender o que é que você está fazendo aqui. De que você está num contexto familiar, num contexto social, num contexto corporal, que é exatamente o que o seu espírito necessita para o seu processo de amadurecimento. Então, isto é a fé raciocinada. Você compreender o mecanismo da fé, né? Porque essa fé te fortalece. E a fé no futuro é a perspectiva de que isso vai passar. Não tem aquela texto que diz isso também passará? Não é isso? Tudo passa, né? Meimei, Chico Xavier, tem todo esse texto aí. Isso também passa. Eu acho que é uma passagem de que Divaldo, ou Chico, acho que Chico perguntou a Emmanuel. Aí Maria mandou para ele esse recado. Diga a ele que isso também passará. Isso também passará. Ou seja, a perspectiva da vida do espírito, você está passando por essa turbulência. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Calma, Rita, a turbulência vai passar. Então, essa é a fé no futuro. É a perspectiva de que depois da tempestade vem a bonança. Essa certeza de que você está regido por leis de amor é que tranquiliza a alma, né? Ah, não, eu estou no meio da pandemia do Covid-19. Sim, faz parte dos mecanismos da lei. Ah, mas eu vou morrer. Não, não vai morrer. Você não morre, você desencarna. Ah, mas se eu morrer, está no contexto dos mecanismos da lei. Né? Então, são coisas que você acerena o seu coração, porque cabe na sua razoabilidade. Explica a sua razão e cala a sua angústia. Não há surpresa para quem crê, não há surpresa para quem entende, para quem acredita, para quem tem fé. Né? Não há. É aquela coisa de você estar sereno, você está dormindo no barco. Ah, não, o barco está cheio de onda. Tá bom, pode estar. Não tem bom, não. Daqui a pouco eu acordo e vou lá ver o que é que eu posso fazer. Né? Sim. Passou. E os desafios que você já passou, Gabi, lhe fortalece e lhe responde, porque você já passou por alguma coisa. Quando a gente tinha 10 anos, o maior desafio do mundo talvez fosse uma prova de matemática, né, professor Moisés? O maior desafio da vida, puxa vida, amanhã eu vou ter uma prova de matemática. Então, para o aluno de 10 anos, o maior desafio da vida dele era a prova de matemática. Quando ele fez 17 anos, o maior desafio dele era o Enem. Na época não era Enem, era vestibular, sei lá. Depois, o maior desafio dele era entrar numa faculdade. Depois, o maior desafio dele era arrumar um emprego. Depois, o desafio dele era continuar no emprego. Depois, o desafio dele era casar. Depois, o desafio dele era criar seus filhos. Depois, era permanecer casado. Não é? Não, o desafio do mês de maio é ser mãe. Como é que meus filhos... Ou seja, cada desafio e cada momento da sua vida tem uma perspectiva. Então, o desafio de quem tem 14 anos, 15 anos, 16 anos, 20 anos, 50 anos, o desafio de quem tem 60 anos é como é que eu vivi minha vida? Será que eu fiz tudo que eu deveria ter feito? Ou seja, você começa a cobrar a sua existência, a sua racionalidade, se você deu conta da sua administração. Então, em cada momento da sua história, você tem uma cobrança. E feliz é aquele que se cobra. Porque quando você não se cobra, você entra numa maré de maré me leva, maré me traz, e tanto faz, né? Essa cobrança agora, depois que você chega aos 18 anos, aí muita tolerância, muita tranquilidade. É isso aí. Então tem que ter essa serenidade. A serenidade é de quem já passou. Então a certeza das provas que você já passou, quem corre 10 quilômetros.
A certeza de ter passado por 5 quilômetros, 6 quilômetros, 7 quilômetros, é que lhe faz chegar aos 10 quilômetros. Quem corre 20 quilômetros, a certeza de ter corrido 5, de ter corrido 10, é que te faz chegar aos 20. Então, é assim a encarnação. A musculatura espiritual que você adquire é a carcaça que você vai adquirindo no caminhar. Né? Então, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa passar por dificuldades e problemas que você diz, puxa vida, eu não suportaria. Talvez não, porque você não está matriculado na mesma academia que ele está. Ele já passou por outras situações que você não passou ainda. Jesus dizia, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Basta para isso querer. Então, a gente está nesse processo de crescimento. Demora um pouquinho só para chegar lá na condição do Cristo. Mas, pouquinho, vai chegar. Né? Veja, o sono de Jesus é relativo. Mas veja, esse sono de Jesus é relativo à circunstância que você tem na vida. Por exemplo, você está educando um filho. Então, seu filho tem uma determinada perspectiva, um determinado ritmo, determinados valores, e você, às vezes, está angustiado. Puxa vida, eu queria que meu filho fizesse isso, meu filho fizesse aquilo, ele pudesse dar esse resultado, pudesse colher esse fruto. Esse sono é a serenidade do pai ou da mãe de entender o processo do outro. Porque não é você se angustiar com o processo do outro, porque nenhuma uva nasce num pé de manga. Você já viu uma uva nascer num pé de manga? Se você vir, pode chamar o fantástico, que é diferente. Você só vai colher o que você plantou. Então, aquela alma que está crescendo e que você recebeu como filho, ou como irmão, ou como marido, ela vai dar aquele resultado. A serenidade do pai, da mãe, do irmão, do parente, é compreender este mecanismo da vida. Se você quiser acelerar o mecanismo da vida, você não vai conseguir, aí você vai se angustiar. Você vai acordar atordido. Não vai fazer nada, vai meter o remo na cabeça do outro, vai virar o bar. Não. Este sono é o sono da serenidade, é o sono da compreensão, é o sono de estar favorável ao mecanismo da lei. Porque é aquela história, uma mulher dá à luz em 9 meses. Se você quiser que um menino nasça em 1 mês, você não vai trazer 9 mulheres para dar à luz em 1 mês, porque não vai nascer. 9 mulheres não dão à luz em 1 mês. Pode acelerar, botar água, que não tem jeito. Uma coisa que Serenidade, né? algo que eu venho aprendendo sobre tudo que nós conversamos, esse processo, nunca esquecer que nós somos co-criadores. Claro, sempre. Isso. Essa coisa de co-criadores, Vinícius, eu estou me pegando bastante nessa passagem, porque a gente estudando aquele tema inteligência artificial, evolução, espiritismo, essa condição de co-criadores é exatamente a nossa capacidade de evoluir moralmente. Então, quanto mais moral evoluídos estivermos, mais capacidade a gente vai ter de decidir. Né? Então, o problema que a gente está vivendo hoje não é um problema de evolução tecnológica, é um problema de evolução moral. Porque a humanidade está dando muitas demonstrações de que está evoluindo intelectualmente, tecnologicamente, cientificamente. Agora, a questão é o que é que eu vou fazer com a evolução que eu adquiri. Mas vem aqui admirável mundo novo. Sempre retorna. O que é que eu vou fazer? A humanidade chega assim, não, eu evoluí com a capacidade que... Porque, na verdade, a evolução sempre veio para ajudar a humanidade no dar a César o que é de César.
Mas a gente sempre buscou, do ponto de vista religioso e moral, o dar a Deus o que é de Deus. Então, quando Jesus alerta, dai a César o que é de César, ele sempre nos diz, cuide das coisas da matéria e respeite as coisas da matéria e evolua com as coisas da matéria. Mas cuide das coisas do espírito. Então, quando a gente está agora entrando numa era de regeneração, no mundo de regeneração, a gente está entrando no momento em que a gente precisa olhar mais para as coisas do espírito. Então, o que é olhar para as coisas do espírito? É mais espírito e menos matéria. Na verdade, são os 3 dias, né? São descansar. Sim, mas a questão é assim, é mais espíritos e menos matéria. Sim. Quando você tem, por exemplo, a gente está aqui, algumas 6 pessoas estudando aqui. Talvez a gente esteja estudando aqui, cuidando das coisas do espírito, porque, para nós, as coisas da matéria, neste horário, estão resolvidas. Você falou uma coisa tão interessante em relação a você que está dentro desse processo. Eu vejo que o meu filho mais novo está incluído. E algumas pessoas que me encontrei aqui que fazem trabalho de mídia social digital. Eu perguntei, qual é a sua religião? Não tenho. Mas fica numa fissura assim, vamos dar um exemplo. Tem um apartamento e comprei um carro de 280 mil no apartamento alugado. A coisa da matéria, só a aparência, só... Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quando você resolve as coisas da matéria, sobra mais tempo para as coisas do espírito. Sim, Em tese, sobraria mais tempo. Ou para os prazeres. Aí depende da evolução moral que você vai ter. Você é que vai decidir. Você é que você vai decidir, né? As suas escolhas. Mas as suas escolhas baseadas nos seus valores morais. Seus valores morais é que vão te levar para determinado lugar, né? Então, essa é que é a escolha que você vai fazer, né? Esses dias, deixa eu completar esses dias, semana passada, né, que eu trouxe um conteúdo para trabalhar com os alunos maiorzinhos do reforço, que era que deu na televisão, não sei se tu chegou a ver, que é que acredita-se, né, uma suposição, que a inteligência artificial vai sobrepor a inteligência humana, né? Aí eu trouxe um conteúdo para ele, para mim trabalhar em direção, não sei o que, certificado, não sei ele me achei que a resposta foi fantástica. Ele não disse nada, bem pouquinho, mas ele disse tudo, ele chegou e disse. Porque ele sai perguntando, você acredita nisso? Sim, porque justifique a sua resposta, né? Aí ele chegou e disse, eu acho que nunca, professor. Eu cheguei e disse, por que, Matheus? Aí ele chegou e disse, porque não foi Deus que criou. Pronto, ele respondeu. Né? Ele respondeu pela inteligência humana, né? Que não jamais vai sobrepor a inteligência humana, porque não foi Deus que criou. Eu achei linda a resposta dele. Linda. A gente ainda vai responder essas coisas, digamos assim, com mais precisão. Eu sei, mas veja, essa questão aí, a gente não tem a resposta pronta. Porque foi Deus que criou. Foi Deus que permitiu. Porque se Deus permitiu que o homem criasse a inteligência artificial, indiretamente ele também permitiu. A questão é, o que é que o homem vai fazer com isso? O ponto é moral. O ponto é moral. O ponto é moral. O ponto é moral. Veja, é como se Jesus estivesse assim, olhando de um ponto, observando a humanidade. O que é que vocês vão fazer com a liberdade que eu te dei? Você é educadora humana, você dá liberdade para ter um filho. Mas quando você vai soltando, você começa a observar o que é que ele vai fazer com aquela liberdade. O que é que o homem fez com o domínio da fusão nuclear? Bomba atômica. O que é que o homem fez? Então, está tudo sob controle e estão olhando. O que é que o homem vai fazer? Porque a inteligência artificial, a gente chegou no ponto que ela é co-criadora também, porque ela se alimenta e chega um ponto aí que daqui a pouco ela pode sobrepujar o desafio humano num determinado aspecto. Porque a capacidade do homem ela é localizada naquele momento. Mas, por exemplo, Bob Fischer,
que era um mestre de xadrez internacional, perdeu a máquina, que foi eles mesmo que programaram. Mas perdeu por uma circunstância, por um momento, por uma distração. Mas a máquina não tem distração. A máquina é racional, é aquela coisa ali, é uma lógica permanente. Acontece. Agora, o que, é que a gente vai fazer com isso? Moralmente. Né? Então, são coisas que a gente precisa discutir. Né? É outra palestra, é outro assunto. Não existe resposta pronta, eu não tenho, porque a humanidade está se deparando com isso. Os grandes investidores e pesquisadores estão pedindo tempo, estão dizendo, aí, para 6 meses aí para a gente discutir o assunto. Vamos regular, vamos discutir, porque... Até mesmo nessa situação, opa, vamos parar, pode haver outros interesses na frente. Sempre tem outros interesses, né? Então, interesses econômicos, interesses de domínio, de sobrepujar um ao outro, de nações, de poderio. Sabe lá, Deus está no controle, está deitado na embarcação, observando. Está dormindo. Daqui a pouco ele acorda. Né? Então, vamos voltar aqui para a gente concluir. Relata o texto de Marcos que Jesus foi despertado pelos apóstolos e repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O primeiro ponto que destaca nessa citação evangélica é a poderosa personalidade de Jesus, que agindo diretamente sobre os elementos da natureza, ou por intermédio dos espíritos que o presidem, fez cessar a tempestade e a forte ventania. Subjetivamente, é outro ensinamento. Trata-se de buscar Jesus em todas as ocasiões, sobretudo nos momentos mais desafiantes da vida, por ele ser o guia e modelo da humanidade. Todas as vezes que a gente estiver num barco que está sentindo que está ainda à deriva, buscar Jesus. Né? É o chat JC, como eu digo brincando nas palestras, porque uma ferramenta de inteligência artificial hoje é o chat GPT. A gente tem o chat JC desde que o mundo é mundo. O chat é aquela tecnologia que você conversa com a máquina e a máquina interage com você. Né? O chat JC é você conversar com Jesus e ele está na embarcação e ele interage com você. Né? Então, vamos para frente. Né? Só para fechar, a tempestade acalmada é mais um dos prodígios existentes no Evangelho. É uma ação direta de Jesus sobre o fenômeno atmosférico ou por intermédio dos espíritos ligados à natureza. Aí aqui na frente ele diz o seguinte: a intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza acontece de forma intencional ou executando ordens superiores, como consta em O Livro dos Espíritos. E aí é interessante a gente ler as questões 536 e seguintes, quando fala da intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza. Porque isso pode causar até a gente se assustar. Porque ele diz o seguinte: falanges de espírito em evolução trabalham ativamente zelando pela manutenção dos reinos da natureza, o mineral, o vegetal e o animal. Os fenômenos atmosféricos também são presididos por pleiades de espíritos, sob orientação superior, encarregados de manterem o equilíbrio planetário. Então, tudo que acontece, uma ventania, uma chuva, uma tempestade, um vulcão, são espíritos em evolução que comandam esses mecanismos da natureza. Então, daí a Poseidon, o deus dos mares, o deus dos ventos. Então, vem esses espíritos que comandam essas pleiades de espíritos que comandam os fenômenos atmosféricos. Nem sempre compreendemos o porquê dos fenômenos que muitas vezes causam verdadeiras calamidades em determinadas regiões do mundo. Mas o Espiritismo nos ensina que não há efeito sem causa. Por conseguinte, os fenômenos tais como tempestades, terremotos, maremotos, inundações são orientados por entidades espirituais, em obediência a desígnios divinos, visando o apressamento da evolução não só do planeta, como também das populações atingidas. Jesus aqui não faz milagres ao apaziguar a tempestade. Usou apenas de seu conhecimento das forças que regem o universo e de sua superioridade moral para ordenar aos orientadores invisíveis da atmosfera que fizessem cessar a tempestade. Vai a gente dizer isso há 2000 anos. Não teve milagre. Foi Jesus que, conhecendo o seu poder, diante dessas falanges espirituais. Existem espíritos por trás disso. Ninguém acredita nem em espírito, quanto mais que eram os espíritos que estavam.
por trás daquilo ali. Jesus, como é esse espírito que coordenou e que criou tudo isso, eles, para aí. E pararam as tempestades, parou naquele momento. Então, hoje a gente sabe dessa possibilidade, porque a gente entende que há espíritos por trás de tudo aquilo ali e há um comando superior de Jesus mandando cessar, digamos assim, né? Agora, vai eu mandar parar a chuva. Parar a chuva? Os espíritos dizem que é tu, rapaz, vai estar parando chuva aqui. Né? Então, é a superioridade moral de Jesus, né? A fé, capítulo 19, item 12. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. Se você tem fé, você vai conseguir superar tudo isso, né? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. A velha passagem do Evangelho da mulher hemorroíça, quando Jesus disse: a tua fé te curou, porque de mim saiu virtude. A fé daquela mulher foi tão grande que ela conseguiu captar esse magnetismo do Cristo curador, né? Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Ou seja, se a gente tivesse fé suficiente, a gente diria uma montanha que se move daqui para ali, ela se moveria, né? Então, gente, está aí essa passagem da tempestade acalmada, falando do poder de Jesus sobre os fenômenos da natureza e do poder da fé, que a gente não pode viver sem ela, né? Por aqui a gente encerra esse livro 2, e se Deus quiser, na próxima semana a gente continua aqui com o terceiro livro desse estudo aprofundado da doutrina espírita. Ok? Então, que Jesus nos abençoe.